Bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Estamos reiniciando nossos trabalhos agora nesse abençoado ano de 2023 e para iniciar o ano assim com o pé direito, como se fala, nós vamos hoje fazer um vídeo sobre Simão Bolívar. O tema do vídeo de hoje, além de falar do Simão Bolívar, que é um tema extremamente amplo, que é um personagem da história latino-americana controverso e amplo, eu vou falar basicamente sobre a imagem que Bolívar tem, a imagem historicamente construída, ele enquanto ser humano, enquanto homem que viveu em um determinado momento histórico e sobre o culto formado a partir da sua imagem com base na esteira do processo de independência, que é um processo um tanto complexo que eu vou explicar ao longo do vídeo. Em vídeos anteriores, eu já tenho um vídeo aqui no nosso canal que eu falei sobre Simão Bolívar e a independência da América. Eu foquei especificamente na participação de Bolívar no processo de independência, ou seja, na figura de Bolívar como alguém que participou do processo de independência da América. Quem não viu, veja aí no card, eu deixei aí um link sobre esse vídeo chamado Simão Bolívar e a Independência da América. Mas sem mais delongas, nós vamos ver sobre a imagem, o homem e o culto de Simão Bolívar. Então, Simão Bolívar, ele é um personagem extremamente complexo. Em um vídeo não vai ser possível analisarmos todos os aspectos da sua personalidade, da sua obra, da sua imagem, ele como homem, mas nós vamos elucidar algumas coisas básicas para que você aqui do canal tenha um pouco de noção sobre esse personagem histórico tão complexo, mas tão pouco conhecido aqui no Brasil. Até porque grande parte da literatura produzida sobre Simão Bolívar está em língua espanhola. Então eu vou passar a primeira imagem, que é uma imagem do Simão Bolívar, jovem. Essa imagem provavelmente foi pintada quando ele tinha ao redor de 30 anos, 20 e poucos anos, entendeu? Então nessa época, Simão Bolívar viveu entre os séculos 18 e 19, certo? Ele nasce em 1783 e morre em 1830, ou seja, ele vive ali ao redor ao redor de 47 anos. Nesse momento histórico, os ricos da época, lembrando que o Simão Bolívar era pertencente a uma rica família de Caracas, uma rica família escravocrata, donas de terras, donas de minas, donas de plantações de cacau e de muitos escravos, por assim dizer. Eu vou falar um pouco mais sobre a linhagem bolivariana nos slides posteriores, mas eu quero que vocês analisem essa imagem que mostra Simão Bolívar sendo retratado como alguém, um rico desse período histórico, um aristocrata desse período histórico. Então você vê que ele está com a vestimenta militar, porque era muito comum naquela época você ter os crioulos terem uma milícia própria, você tinha a milícia dos pardos, a milícia dos crioulos, então ele está vestido a rigor como alguém desse momento histórico e com a sua espada. Se vocês não estão vendo aqui, na mão esquerda dele, ele tem um espadim militar. Então era assim que os nobres eram retratados nesse momento histórico. Lembrando que não havia fotografia. Tá? Então todas as imagens eram feitas por meio de pinturas de telas. Era muito caro fazer isso. Então somente quem era muito rico possuía condições de fato de ter uma pintura sua, um retrato seu. E as imagens no âmbito da história tem sempre uma reflexão muito grande sobre a questão da história em imagens. Toda imagem ela é um retrato não só de uma realidade, mas do ponto de vista de quem a retratou. Então, você tem um contexto específico, você tem também a questão ideológica na imagem, você tem um interesse imediato em retratar, porque somente retratava os ricos, porque somente retratava as pessoas que tiveram participação em eventos históricos considerados importantes. Porque as fontes históricas do momento, dentre elas essas imagens, que é uma fonte histórica, certo? Estão a ver com pessoas que determinam os rumos históricos, que muitas vezes são as elites. Então, você vê uma visão elitista, obviamente, mas retratando alguém que era rico.
Então, muitas vezes o Bolívar ele ganhou o aspecto de líder popular, certo? Só que ele era alguém pertencente à elite de Caracas, à aristocracia crioula. E essa segunda imagem é engraçada, porque essa imagem ela foi produzida a partir da tecnologia 3D recente, com base na reconstrução facial feita a partir dos ossos do libertador. O que aconteceu? Em 2010, o governo venezuelano do ex-presidente Hugo Chávez exumou os restos mortais do Bolívar. Então eles exumaram os restos mortais do Bolívar, fizeram uma reconstrução facial. Aí você pode perguntar, professor, por que essa reconstrução, essa pintura está diferente dessa reconstrução racial? Sobretudo a cor da pele de Simão Bolívar está diferente. Aqui ele é retratado como alguém de pele branca, por mais que tenha cabelos pretos e que há indícios históricos de que Bolívar tinha uma certa miscigenação indígena e negra, bem longe, mas tinha. Aqui ele está retratado como um indivíduo branco, aqui ele está retratado como um indivíduo moreno. Lembra que eu falei que toda representação imagética ela também tem o seu viés ideológico? Então aqui você não tinha interesse em retratar o Bolívar como alguém mestiço, mas sim como alguém branco, pertencente à elite crioula de Caracas. Aqui, cerca de 200 anos depois, você tem o interesse ideológico do governo do momento, no caso o ex-presidente Hugo Chávez, de enegrecer a figura de Simão Bolívar, ou seja, transformar Simão Bolívar em alguém mais mestiço, em alguém, portanto, mais identificado com a população venezuelana do momento, que era altamente miscigenada, que é altamente miscigenada. A Venezuela é um país extremamente miscigenado, assim como o Brasil. Ou seja, tem uma grande diversidade étnico-racial na Venezuela, assim como tem aqui no Brasil, sobre parâmetros diferentes. Nós não vamos entrar nessa questão. Então, você tem aqui duas imagens que representam dois momentos diferentes e dois retratos diferentes de Simão Bolívar. Lembrando que a forma como a figura histórica ela é retratada tem muito a ver com o momento histórico que está vivendo, ou seja, o momento histórico determina como esse personagem vai ser retratado. É isso que eu estou querendo dizer. Se nesse momento o interesse era um, nesse momento aqui o interesse era outro. Então vocês estão vendo um Simão Bolívar com características muito mais puxadas para as características negras e indígenas. Aqui um Simão Bolívar muito mais puxado para características europeias, certo? Muitas vezes essa divergência ideológica do momento, essa diferença ideológica do momento ou de propósitos da elite política do momento, ela é tão grande que pode até chegar a desfigurar, né? Pode chegar a desfigurar o rosto do personagem histórico. Mas aqui para nós o nosso objetivo não é nós elucidarmos qual era o aspecto físico ou fenotípico do Simão Bolívar, mas sim ver as diferentes representações imagéticas da figura do Simão Bolívar de acordo com cada determinado momento histórico. Nós estamos falando de por volta de 1810 nessa primeira imagem e 2010 na segunda imagem. Aqui nós temos a terceira imagem de Simão Bolívar. Essa daí é uma imagem que retrata o dia 17 de dezembro de 1830, que é o dia da morte do Simão Bolívar. Então, o Bolívar ele morre numa fazenda que fica próxima a Santa Marta, fazenda São Pedro Alejandrino. Ele estava ali tentando fugir para a Europa, tentando se exilar na Europa, então ele para nessa fazenda que fica em Santa Marta, na Colômbia. E lá ele já estava com a saúde extremamente debilitada, ele passa mal, agoniza e morre em 17 de dezembro de 1830. E essa imagem ela mostra o quê? A morte de Simão Bolívar, o momento da morte de Bolívar. É possível provar que nesse momento ele estava exatamente com essas pessoas? Não. Entretanto, essa imagem é uma representação do autor, é uma representação que também era favorável para a elite do momento representar o Bolívar agonizando dessa forma. Por quê? Porque você tem
o retrato imagético, certo? A fonte de imagem como um retrato do momento histórico e do interesse de quem domina o poder naquele determinado momento histórico. E aí eles representam o Bolívar como um homem que está agonizando na cama. Ele está ao lado do seu uniforme, da sua espada, veja bem aqui na cadeira, né? Chama Cília. Os documentos históricos indicam que Bolívar tinha essa cadeira e que consta no inventário de morte dele a posse dessa cadeira. Então, o pintor coloca, certo, sobre a cadeira o seu uniforme e a sua espada sempre em pé, né? A sua espada nunca no chão, tá vendo? Isso daí não é uma coincidência. Ele está coberto por um cobertor, certo? Ele está envolto num cobertor com as bandeiras da Venezuela, com as cores da bandeira da Venezuela e da Colômbia, certo? O tricolor, o amarelo, o azul e o vermelho. Essa questão da cor da bandeira é complexa, eu não vou entrar nessa questão, porque senão a gente vai ficar a manhã inteira falando disso, ou o vídeo inteiro falando, 1 hora de vídeo falando disso. Aqui você tem o seu sobrinho que está chorando, aqui você tem um padre, aqui você tem provavelmente o dono da fazenda e aqui um outro militar que está velando por ele, ou seja, os últimos momentos ou os últimos minutos de vida de Simão Bolívar. E essa imagem ela retrata, de certa forma, uma dramatização da morte de Bolívar, porque depois que o Bolívar morreu, ele foi elevado à categoria de mártir do processo de independência, lembrando que a leitura histórica ela obedece a interesses do momento. E aí a gente já entra na questão do culto, que eu vou falar mais tarde. Então vocês observam 3 momentos diferentes do Simão Bolívar, ele jovem, aqui a representação que ele tinha já idoso, certo, feita pelo regime do presidente Hugo Chávez, um regime que explorou a figura do Bolívar de maneira estratosférica, como se fala o Germán Carreira Damos, um estudioso da questão do culto a Bolívar. Quando ele me concedeu uma entrevista em Caracas, ele falou a níveis estratosféricos a exploração do culto a Bolívar, e aqui você tem os últimos minutos, o retrato dos últimos minutos de Simão Bolívar. A linhagem bolivariana. Por que eu estou me focando na linhagem bolivariana? Porque eu quero dizer, ou eu quero demonstrar, que Bolívar, por mais que você tenha uma leitura dizendo que Bolívar era uma figura popular, ele tinha uma linhagem crioula, ele era pertencente à elite de Caracas. Lembrando que a própria origem do sobrenome Bolívar vem de um antepassado chamado Simão Bolívar, que era procurador. Ele vem da Espanha para exercer o cargo de procurador em Caracas por volta de 1587. Então, por volta de 1587, o rei Felipe II da Espanha, o conhecido rei Felipe II da Espanha, famoso pela derrota, né, pela invencível armada, porque o Felipe II, rei espanhol, os ingleses derrotam a invencível armada de Felipe II, e Felipe II dominou o Mediterrâneo. Tem até um livro do Fernando Brodelli sobre isso, nós não vamos entrar nessa questão, mas foi o Felipe II que nomeia Simão Bolívar procurador no Cabildo de Caracas em 1587. Então, essa linhagem bolivariana, ela remonta desse antepassado Bolívar, que Bolívar ainda se escrevia com B, depois a grafia vai mudar para o V, certo? A língua ela vai mudando ao longo do tempo. Nós estamos falando de 300 anos, 200 anos, ou seja, em 1587, certo? 600, 700... 200 anos depois, quase 200 anos depois, nasce o Simão Bolívar, que é aquele personagem histórico do processo de independência. Aí você tem a linhagem Bolívar se reproduzindo ali em Caracas, dominando, conquistando terras. Você tem Juan de Bolívar e Villegas, que é avô do Simão Bolívar. Esse senhor ele era dono de terras, de escravos, de minas. Ele foi uma espécie de alcaide de Caracas. O que seria o alcaide? É uma espécie que nós conhecemos como prefeito, certo? Ele era o homem mais rico, então ele tinha o domínio político também. Lembrando que nessa época também era assim, quem tinha o domínio econômico tem o domínio político. Assim, aqui também é assim, né? Hoje em dia é assim também.
Se você tem o domínio econômico, você acaba tendo o domínio político. E nesse momento, nós estamos falando de 200 anos depois de muitos casamentos, de muita mistura, você já poderia ver uma espécie de mestiçagem na linhagem bolivariana, certo? Os Bolívar já tinham tido uma mestiçagem ainda muito escondida, porque nesse momento histórico, a mestiçagem ela era escondida. Quando eles falavam em mestiçagem, falavam muito mais em cartas privadas do que propriamente em documentos oficiais, porque para os documentos oficiais, o Bolívar, a família Bolívar, era uma família branca, era uma família crioula, era uma família da elite de Caracas e também da região ali que se compreende como Capitania Geral da Venezuela, certo? E o Juan Vicente de Bolívar e Ponte, pai do Simão Bolívar, ele foi um rico produtor de cacau e anil, certo? E nessa época, nós estamos falando aí da segunda metade do século XVIII, a família Bolívar já havia se consolidado como uma das mais ricas de Caracas. Lembrando que o Juan Vicente Bolívar, ele já era ele casa quando ele tem os filhos dele com a Dona Maria Concepción. Quando ele casa com a Dona Maria Concepción, ela tinha apenas 14 anos, ele já era um quarentão. Ou seja, ele vai constituir família quando ele já é um quarentão extremamente rico. Ele tinha filhos, mas eram filhos bastardos. Tanto é que quando Juan Vicente Bolívar morre, ele deixa uma parte bem pequena de seus bens para os seus filhos bastardos. Não se tem registro mais ou menos de quantos filhos bastardos ele tinha, mas era um contingente já, de certa forma, considerável. Mas os filhos oficiais que ele tem com a Maria Concepción Palacio Sorriblanco, que é a mãe do Simão Bolívar. Ela se casou com o pai do Simão Bolívar aos 14 anos por imposição da família. Era muito comum naquela época um homem mais velho buscar uma mulher bem nova já, que estava na flor da idade, porque entendia-se que mulheres mais novas seriam mais suscetíveis a serem boas reprodutoras, parideiras, né? Porque o objetivo naquela época era você se reproduzir para dar continuidade à sua linhagem. E as famílias ricas tinham não somente a questão da continuidade da linhagem, mas também da continuidade dos bens. E aí eles tiveram esses filhos aqui entre 1777 e 1785, que foi a Maria Antônia, Juana Maria, Juan Vicente, Simão José e Maria Carmen. No caso, a Maria Carmen, segundo constam os relatos históricos, ela acabou nascendo morta. Foi uma criança que não nasceu, que não sobreviveu. Nessa época era muito comum as crianças morrerem no parto, morrerem alguns dias depois. A humanidade não tinha desenvolvido as tecnologias da medicina que se tem hoje para detectar e para corrigir problemas nas crianças. Hoje em dia você já consegue identificar certos problemas ainda quando o indivíduo é um feto, ainda na barriga da mãe, ou corrigir determinadas situações ao longo da vida do indivíduo. E nessa época não, se a criança não nascesse 100% saudável, a chance de sobrevivência era mínima. A vida pessoal do Simão Bolívar, ela é marcada por tragédias. É óbvio que essas tragédias elas foram reforçadas por conta do culto a Bolívar. Então, a criação do culto à figura de Simão Bolívar fez com que potencializasse todas essas tragédias. Provavelmente o Simão Bolívar foi o único indivíduo dessa época na Venezuela que passou por tragédias parecidas. É óbvio que não, mas o culto a Bolívar acaba potencializando essas tragédias na figura, acaba potencializando essas tragédias na figura histórica do prócer da independência. Então, ele é marcado por traumas. Ele foi órfão de pai aos 3 anos e de mãe aos 9 anos, ou seja, o indivíduo Simão Bolívar, aos 9 anos já era órfão de pai e mãe. E ele foi criado pelo seu tio Carlos Palácio, que, segundo consta, tinha métodos muito pouco heterodoxos de criar. Era um indivíduo que era muito severo com Simão Bolívar. Ele também foi criado pela sua irmã Maria Antônia, que era mais velha, era cerca de
de 6 anos mais velhas que ele, e aí quando ele atingiu uma certa idade, como era de costume para as famílias ricas daquela época, o indivíduo do sexo masculino era entregue a sua educação a preceptores, que era na maioria das vezes um professor, um filósofo, que ensinava esse indivíduo a ler e escrever e, sobretudo, ensinava a questão da retórica. E aí, quando eles atingiram uma certa idade, no caso do Simão Bolívar, aos 17 anos, né, em 1799, esses indivíduos são enviados para estudar na Europa. Em 1799 aconteceu que Simão Bolívar foi enviado à Europa na companhia de seu tio Esteban Palácio. E lá na Europa ele fica encantado com tudo aquilo, com o velho mundo, com a arquitetura da metrópole, e numa dessas festas em casa de bacanas, né, ele acaba conhecendo Maria Teresa del Toro por volta de 1800, por quem ele se apaixona e promete casamento. Ele não só promete, como ele cumpre. Eles se casam na Espanha, e após uma viagem à França, ele promete casamento a Maria Teresa, ele vai à França, ou seja, por volta de 1800, ele conhece Maria Teresa, ele se conhece, ele promete casamento a ela. No caso, naquela época você não prometia necessariamente a pessoa, você prometia ao pai da moça que você estava interessado. Ele faz uma viagem à França e aí ele retorna cerca de um ano e pouco depois, já em 1802, ele retorna a Madrid, se casa com a Maria Teresa em 26 de maio de 1802. E aí ele obtém o título de tenente de milícia. Esses títulos militares, nessa época, eles eram comprados. Por quê? Porque você impedia que os pobres tivessem esse tipo de patente. Esse tipo de patente era exclusivo para quem era da elite do momento histórico. Então, ele se casa em 1802 e obtém o título de tenente de milícia. E aí o casal, ele se estabelece residência em Caracas, ou seja, se casam em Madrid, mas aí eles vão morar nas fazendas dos Bolívar, porque a residência do Simão Bolívar, por mais que ele estivesse em viagem à Europa, a residência do Simão Bolívar era em suas fazendas na Venezuela, provavelmente na região de Caracas, onde se concentrava grande parte das quintas do Bolívar, que eles chamavam as quintas dos Bolívares, que eram as fazendas da família Simão Bolívar. Então ele se restabelece em Caracas, mas em 3 de janeiro de 1803 acontece uma das grandes tragédias, ou a outra tragédia da vida pessoal do Simão Bolívar, quando a Maria Teresa ela morre de febre amarela. Ou seja, aos 20 anos, Simão Bolívar já estava, aos 19 no caso, ele completou 20 em julho daquele mesmo ano, de 1803, aos 19 anos, quase 19 para 20 anos, Simão Bolívar já estava órfão de pai e mãe e viúvo por ter perdido sua primeira esposa por febre amarela. Ele nunca mais se casou, por mais que ele tenha tido muitas amantes. A principal delas foi a Manuelita Sáenz, muito conhecida, uma equatoriana de origem mestiça. Tem até uma série colombiana que retrata ela como branca, mas na verdade ela era meio morena, certo? Mas de fato, oficialmente, ele nunca mais se casou, ele só teve amantes. E quando que o Bolívar ele se interessa pelo processo de independência? Cerca de 7 anos depois dele se tornar viúvo, o Bolívar ele se reclui, ele vai fazer suas viagens na Europa, tem várias amantes, como a Fanny do Villar. Essa é uma história de vida pessoal muito longa, eu não vou me consolidar, eu não vou me alongar, eu vou passar direto para o processo de independência e consolidação das repúblicas. Então, o que acontece? Acontecimentos na Europa influenciam em acontecimentos aqui. Em 1808, Napoleão invade a Península Ibérica, prende o rei Carlos IV, aprisiona o seu herdeiro Fernando VII, força ambos a abdicar ao trono, e aí Napoleão entroniza um impostor, no caso, na visão dos espanhóis, um impostor, que é o seu irmão José Bonaparte. Então, como que as colônias espanholas reagem? As colônias espanholas não reagem bem à entronização de José Bonaparte como rei espanhol. José Bonaparte é considerado um impostor. Então, em 1810, o que a elite de Caracas faz?
ela depõe o capitão-geral e toma o poder. Mas ela toma o poder em nome de Fernando VII, provisoriamente. E o que uma parte da elite de Caracas, sobretudo jovens que haviam estudado na Europa, e Simão Bolívar era um desses jovens, eles criam a Sociedade Patriótica de Caracas, em que a Sociedade Patriótica de Caracas passa a advogar em favor da independência total da Venezuela. E aí a primeira vez que o Bolívar, corajosamente, colocando corajosamente, porque para aquele momento histórico tinha que ter coragem para pregar contra o rei, ele prega contra a colônia. Então ele faz um discurso em 4 de julho de 1811, em que ele defende a separação total da Venezuela e da Colômbia, não da Venezuela da metrópole espanhola. Ou seja, não coincidentemente, no dia 5 de julho de 1811, o Congresso, instalado em Caracas, decreta a independência da Venezuela. É óbvio que havia um consenso, ainda que mínimo, mas esse consenso ele é rapidamente destruído. Por quê? Porque a Espanha ela reage militarmente a essas declarações de independência. Diferente do que ocorreu aqui no Brasil, né, que foi um processo menos traumático, que ele foi um processo que se deu a partir da vinda da família real, a partir de uma separação entre Dom Pedro I e seu pai Dom João VI, rei de Portugal. Na parte ibérica, na América Hispânica, ocorreu por meio da guerra. Então a Espanha ela reagiu a essas declarações de independência. Inclusive, a declaração de independência da Venezuela foi seguida por 13 anos de guerra civil. E em 15 de dezembro de 1812, quando a Primeira República ela cai, eu não vou entrar nesse período, nessa questão também, mas eu quero chamar a atenção para o Manifesto de Cartagena, que é um dos documentos muito falados sobre o Simão Bolívar. Porque o que são esses aqui? São documentos históricos produzidos pelo Simão Bolívar, que o colocam como um dos próceres da independência. Então ele faz o discurso na Sociedade Patriótica de Caracas. Em 15 de dezembro de 1812, ele faz o Manifesto de Cartagena, em que ele analisa as causas da queda da Primeira República. Lembrando que agora há pouco eu falei que a Espanha reagiu a esse processo de independência, enviou tropas e derrotou as tropas dos soldados ditos patriotas que estavam defendendo a independência, e o decreto da guerra de morte de 5 de junho de 1813. Então, um ano depois, o Bolívar ele toma a proa do processo. Ele não somente lidera esse processo, como a própria elite de Caracas transfere a ele esse fardo de ser o líder do processo de independência. Ou seja, uma coisa não acontece somente pela iniciativa do Bolívar. A elite daquele momento histórico também aprova a transferência de todos os ônus e o bônus do processo de independência à figura de Simão Bolívar. Então ele decreta a guerra de morte em 5 de julho de 1813, em que ele condena a fuzilamento todos aqueles espanhóis que estiverem na Venezuela a partir daquela data e que não se rebelasse contra a metrópole. Ou seja, ele decretou o fuzilamento de todos os espanhóis que não quiseram lutar em favor da independência. Porém, em 1815, acontece uma reação muito forte. Tropas de Pablo Morillo, o grande general espanhol que derrota Napoleão. Depois que ele derrota Napoleão da Península Ibérica, o rei confere a Pablo Morillo a incumbência de retomar as colônias aqui. Eles derrotam grande parte das tropas do Simão Bolívar, e o Simão Bolívar é obrigado a se exilar na Jamaica. Então, quando ele se exila na Jamaica, lá por volta de 1815, ele publica a Carta da Jamaica, e nessa Carta da Jamaica, publicada em 6 de dezembro de 1815, ele faz uma longa análise sobre o porquê de que o processo de independência na América não está dando certo, as repúblicas estão caindo. Também o Bolívar ele se hospeda, ele se exila na Jamaica, que era uma ilha de domínio inglês, com o objetivo de conquistar o apoio inglês para a causa independentista contra a Espanha.
Porém, havia outros fatores ali na Europa. A Inglaterra sempre considerou também outros fatores, não apenas a questão das necessidades da República, ou seja, a Espanha, de certa forma, era um aliado da Inglaterra contra Napoleão. Nesse momento histórico, Napoleão já estava em vias de ser derrotado, lembrando que Waterloo, a Carta da Jamaica foi escrita no mesmo ano em que ocorreu Waterloo, em 1815. A Inglaterra ainda estava reticente em apoiar os processos de independência, porque a Espanha ainda era útil para a Inglaterra na luta contra Napoleão, ainda não era útil como em anos anteriores, mas ainda era, não tão útil quanto em anos anteriores, mas ainda era, e ele faz o discurso de Angostura após retornar à luta de independência e derrotar as tropas de Pablo Morillo. Ele faz o discurso de Angostura em 15 de fevereiro de 1819, em que é considerado pelos historiadores uma síntese do ideário bolivariano. Eu estou falando desse processo de independência de acordo com esses 4 documentos mais conhecidos do Bolívar. Há outros, esse processo é muito mais complexo, eu estou resumindo, tá bom? Mas eu estou falando em linhas gerais, a participação do Bolívar no processo de independência. No vídeo que eu fiz sobre Bolívar e independência na América, eu conto com mais detalhes sobre o processo de independência ou sobre a participação de Bolívar no processo de independência. E aí ele faz, em 1821, ele faz o discurso na Gran Colômbia. Por quê? Porque aqui em Angostura ele unifica os atuais territórios da Venezuela e da Colômbia. A partir daí, a Venezuela e a Colômbia, e o Equador no caso, vai ser um país só, chamado de Colômbia, ambos submetidos a Bogotá, que depois eles vão se separar, mas isso já é uma outra história. Então, em 14 de julho de 1821, ele faz o discurso no Congresso da Gran Colômbia, no qual parabeniza a vitória na Batalha de Carabobo e decreta a libertação dos filhos dos escravos. Então, o Bolívar, ali na Batalha de Carabobo, em 1821, a Batalha de Carabobo é a última quando as tropas patriotas conseguem expulsar os espanhóis do território onde hoje é a atual Venezuela, certo? E aí ele decreta a libertação dos filhos dos escravos. Lembrando que o Bolívar, não só o Bolívar, mas vários outros comandantes nos processos de independência utilizaram dos escravos como soldados, com o propósito também, prometendo a eles, se lutassem e sobrevivessem, a libertação, a alforria no caso. Então, muitos escravos saíram das fazendas, foram lutar no processo de independência e a grande parte deles voltaram à condição de escravos. Porque por mais que o Bolívar ele tenha decretado a libertação dos escravos, ele promete, quando ele estava no Haiti, porque o Bolívar sai da Jamaica e vai para o Haiti, aí depois ele retorna à Venezuela. No Haiti, lá com Alexandre Pétion, ele promete decretar o fim da escravidão. E quando ele chega, ele decreta o fim da escravidão, a libertação de todos os filhos dos escravos, mas essa ordem do Bolívar demorou muito para ser cumprida e muitos senhores de escravos não a cumpriram. Lembrando que a mão de obra escrava era um sustentáculo muito importante da economia do momento. E a economia já estava destruída com a libertação dos escravos. Muitos naquela época entendiam que seria mais difícil se recuperar economicamente. E aí, basicamente, ele vai avançando nesse ideário bolivariano, ele faz um pensamento sobre o Congresso do Panamá, em janeiro de 1826, em que ele propõe uma unificação de pensamento das ex-colônias espanholas, ou seja, a formação de uma república única. Ainda não era uma ideia, nesse momento histórico, sem se aprofundar muito colocada, certo? Ainda não era uma ideia muito desenvolvida. E aí ele faz a sua mensagem ao Congresso da Bolívia, datado em Lima, em 25 de maio, em que ele fala sobre a presidência vitalícia. E aí ele escreve várias cartas a muitas figuras que foram importantes no processo de independência, como Antônio Leocádio Guzmán, em 1829, em que ele recusa coroar-se rei. Tem toda
uma literatura que diz que foi proposto a Bolívar que ele se coroasse rei como uma forma de você manter a unificação das recém-repúblicas libertadas. Essa é uma discussão um pouco complexa, não vou entrar muito nessa discussão, não é muito o tema do vídeo, é passar rápido sobre o Simão Bolívar. E a última proclama é de 10 de dezembro de 1830, 7 dias depois ele morre, nessa última proclama em que ele vai dizer que ele arou no mar e que seria muito difícil manter as repúblicas libertadas por sua espada unidas. Certo? Então, é basicamente isso o processo do ideário bolivariano. Aqui tem algumas visões sobre o Bolívar que foram escritas por diferentes autores ao longo das décadas ou ao longo desses 2 séculos aí em que você tem análises sobre o Simão Bolívar. A primeira delas é do Richard Gott, um jornalista inglês que escreveu um livro chamado A Sombra do Libertador, e ele dizia o seguinte, que Bolívar foi um homem de visão rigorosa e intransigente, que ele era frequentemente cruel e imprevisível em suas ações. Ele também dizia, o Richard Gott, que o Bolívar cometeu muitos erros táticos e estratégicos e seu propósito global esteve muitas vezes à beira do colapso. Isso é verdade. Todo o propósito do Simão Bolívar de decretar repúblicas livres no sentido livres do domínio metropolitano, do domínio espanhol, esteve realmente à beira do colapso, como colapsou sim após a sua morte. E aí acreditava firmemente que era responsável por um contingente anárquico que se beneficiaria de uma liderança forte, arrogante até certo ponto insuportável, nunca duvidou que fosse o líder de que se necessitava. Com certeza, se Bolívar não acreditasse que ele fosse o líder que se necessitava, dificilmente ele teria conseguido levar em andamento esse processo de independência, lembrando que ele viveu situações muito difíceis e que teve que tomar decisões em momentos de guerra. Em momentos de guerra, as decisões são completamente diferentes. Em momentos de paz, a história prova isso. Aí eu vou pegar a definição de 3 autores, a Maria Arana, o Germán Carreira Damas, no livro Culto a Bolívar, e o Lynch, o John Lynch no livro Simon Bolivar Alive. A Maria Arana vai dizer o seguinte: só depois que Bolívar morreu, sua lenda criou raízes e germinou. Poucos heróis foram tão exaltados pela história, tão venerados em todos os cantos do mundo, tão celebrizados em mármore. Com certeza, a Maria Arana fala que poucas vezes alguém foi tão falado depois de sua morte como Simão Bolívar. Então, quando o Bolívar morre em 1830, você tem o quê? Praticamente um esquecimento de 12 anos, esquecimento entre aspas de 12 anos do Simão Bolívar. Quando, por meio, o governo venezuelano requisita ao governo colombiano a volta dos restos mortais do Simão Bolívar, inclusive uma das irmãs do libertador pede isso ao governo, que o governo venezuelano interceda por meio do governo colombiano para repatriar os ossos de seu irmão, inicia-se o que chama de culto a Bolívar. E aí inicia-se o processo que o Carreira Damas fala, que é o seguinte, que é impossível dar um passo na vida venezuelana sem tropeçar com a presença de Bolívar. Com certeza, quando você analisa a história da Venezuela, estou inclusive escrevendo um livro, História Concisa da Venezuela, dificilmente você consegue falar de determinados momentos da história venezuelana sem você tropeçar na presença do Bolívar. Parece que ele não morreu enquanto figura política, ele está sempre sendo ressignificado por diferentes grupos políticos. E o livro Culto a Bolívar, do Germán Carreira Damas, ele é primordial para quem quer entender um pouco mais esse processo. E o John Lynch fala da complexidade da figura do Simão Bolívar, do homem complexo que ele era, que ele dizia o seguinte: o Bolívar foi um homem complexo e excepcional, um libertador que desprezava o liberalismo, um soldado que rechaçava o militarismo, um republicano que admirava a monarquia, ou seja, ele era complexo, excepcional, mas também era contraditório. Por quê? Porque ele viveu situações que o levavam ao discurso da liberdade, mas ele era um indivíduo, de certa forma, admirador de figuras conservadoras, tanto é que ele era um admirador de George Washington,
Ele era um soldado que não gostava do militarismo, ele dizia que não há nada mais insuportável do que o espírito militar na autoridade civil. Ele dizia isso em algumas de suas cartas. E ele era um republicano que, de certa forma, ele admirava o sistema monárquico. A bronca que ele tinha era com a monarquia espanhola e a forma como a monarquia espanhola tratava, a forma como a monarquia espanhola tratava as colônias naquele determinado momento histórico. Mas nós vamos chegar aí ao bolivarianismo. O que seria o bolivarianismo ou o culto a Bolívar? Agora há pouco eu falei que após a morte do Bolívar houve uma reação antibolivariana que durou por volta de 12 anos, entre 1830 e 1842. Eu não vou falar por que ocorreu essa reação antibolivariana, senão nós não vamos sair daqui hoje. Mas o fato é que, a partir de 1842, com a repatriação dos restos mortais ao Simão Bolívar, inicia-se um processo de formação de um culto, certo, à figura de Simão Bolívar. Culto versus reverência. Por quê? Na Venezuela criou-se um culto à figura de Simão Bolívar e na Colômbia criou-se uma reverência à figura de Simão Bolívar, o que é muito diferente, porque a formação do culto a Bolívar, no caso venezuelano, ela ocorreu por uma necessidade do momento. Não ocorreu somente pelo fato do Bolívar ter nascido na Venezuela. Ocorreu porque a Venezuela dependia, de certa forma, de você criar um culto para unir a república que estava em maus lençóis naquele momento histórico. A unidade territorial venezuelana, segundo a elite escreveu naquele momento histórico, estava comprometida. Então eles precisavam de uma figura que unisse a república. E ainda naquele momento histórico, você observa que Bolívar era a única figura capaz de unir a república. Ele, enquanto personagem histórico, lembrando que ele já não estava mais vivo em 1842. Então, simbolicamente, a repatriação dos restos mortais do Simão Bolívar a Caracas representa uma volta ao culto, ou seja, um início do processo que vai se entender de construção histórica do culto a Bolívar. O que seria o culto a Bolívar, segundo alguns autores? Eu vou pegar primeiramente o Carreira Damas, que foi um dos autores clássicos que escreveu o livro El Culto a Bolívar em 1970, publicado pela primeira vez em 1970, em que ele vai dizer o seguinte: por culto a Bolívar entendemos a complexa formação histórica e ideológica que permitiu projetar os valores derivados da figura do herói sobre todos os aspectos da vida de um povo. Esse texto foi traduzido porque o livro está em espanhol, a tradução é de minha responsabilidade, qualquer erro é minha culpa, não culpa do Carreira Damas. Mas o que nós entendemos nessa parte é que a complexa formação, o culto a Bolívar, ele é a complexa formação histórica e ideológica em que você projeta os valores derivados da figura desse herói da independência sobre todos os aspectos da vida de um povo. Ou seja, todos os aspectos da vida do povo venezuelano está atrelado à figura do Simão Bolívar, ou ao culto ao Simão Bolívar. E aí o Carreira Damas vai tecer nesse livro uma crítica a esse uso da figura ou do culto a Bolívar para manipular as massas. Aí sim, para que a elite política venezuelana manipule as massas. Esse é um ponto de vista, uma definição do que seria o culto a Bolívar na versão do historiador, do grande historiador venezuelano, Germán Carreira Damas. E a segunda definição, que é do Richard Gott, chamado A Sombra do Libertador, o livro A Sombra do Libertador, ele vai dizer que o culto secular a Bolívia sobreviveu intacto por gerações na Venezuela. Ele vai falar mais de uma consequência prática do culto a Bolívar. Sucessivos presidentes e generais, o corrupto, o preguiçoso e o patriota, todos prestaram uma obediente homenagem ao libertador. Então, você tem diferentes, o que ele está falando aqui? Sobre as diferentes interpretações que tinha da figura do Simão Bolívar, que ela vai mudando com o passar do momento histórico. Por exemplo, no século XIX, você tinha uma visão cesarista do libertador. O que é uma visão cesarista? Uma visão dele como um líder forte, como um bom ditador, como um bom tirano,
como alguém que vai ser capaz de libertar o povo contra a opressão. Ou seja, no século XIX, o Bolívar ele era retratado como um ditador do bem. Eu estou utilizando essa interpretação de maneira bem vulgar para que vocês entendam. A visão cesarista é a visão do líder forte, do líder insubstituível. E sempre o homem no poder, no momento, era aquele que encarnava o espírito de Bolívar naquele determinado momento histórico. Essa visão vai mudando ao longo das décadas, obviamente, porque toda interpretação histórica ela é produto do momento histórico em que se viveu. Na segunda metade do século XX, Bolívar é apropriado pela guerrilha venezuelana. Bolívar se torna praticamente um guerrilheiro. Ou seja, a figura do Che Guevara na Venezuela como guerrilheiro passa a rivalizar com a figura do Bolívar ao ponto de elevá-lo à categoria de um guerrilheiro, de um líder popular, ou seja, de alguém que vai libertar o povo venezuelano por meio das armas, ou seja, essa é a visão guerrilheira do Bolívar. E aí você tem a mais conhecida hoje para nós, que é a visão do século XXI, que é o ponto de vista do presidente Hugo Chávez, que é a interpretação do bolivarianismo na era Chávez. Isso, inclusive, tem uma longa literatura sobre isso, tem muitos livros escritos sobre isso, inclusive um meu, que foi a minha tese que eu fiz no doutorado, que foi sobre o bolivarianismo durante o governo do ex-presidente Hugo Chávez. Então o Bolívar ele é retratado como um líder popular, mas um líder democrático. Aí que está a grande diferença do Bolívar do Chávez com o Bolívar da República, o Bolívar da guerrilha, melhor dizendo. O Bolívar da guerrilha era o Bolívar que pegava em armas contra a tirania. O Bolívar do Chávez é aquele Bolívar que vence eleições e liberta o povo por meio das eleições e por meio da distribuição das rendas do petróleo ao povo venezuelano. Então você teve em todos esses aqui uma manipulação política das massas. Mas no caso do presidente Hugo Chávez, essa manipulação chegou a níveis estratosféricos. Inclusive, estou falando especificamente, estou dando um spoiler do meu livro que eu publiquei pela editora Dialética, O Bolivarianismo, Culto e Manipulação Política na Venezuela da Era Chávez. Não é uma coincidência que o ex-presidente Hugo Chávez, ele quase 90% das suas aparições públicas eram aparições em que ele fazia com um retrato do Simão Bolívar atrás. Um retrato, um busto ou uma foto de algum retrato do Simão Bolívar. Ou seja, o Chávez ele queria reforçar a imagem de que ele era o primeiro bolivariano da República, em que ele era um sucessor de Simão Bolívar e alguém que recuperou o ideário popular do Simão Bolívar, que havia sido sequestrado pela elite que havia mandado antes dele. Então, basicamente, o bolivarianismo ele tem sido uma ideologia utilizada para fazer um culto utilizado para manipular as massas na Venezuela, e na era Chávez não tem sido diferente, mas isso não vou entrar em mais detalhes. Se vocês quiserem, compre o livro na editora Dialética. Tá certo? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos.